Provavelmente, em cada escola, existe aquela menina bonita e popular na qual todos os meninos estão apaixonados. Carla Walker, de 17 anos, era exatamente uma dessas meninas. Alta, atraente e imponente cheerleader, com o sorriso de uma estrela de Hollywood. Apesar da sua grande popularidade, Carla era uma aluna muito dedicada e responsável. Tendo por natureza uma personalidade alegre e corajosa, ela facilmente fazia amigos. Muitos procuravam pelos seus conselhos e a sua ajuda. Muitos tentavam conquistar o seu coração, mas a única pessoa quem o conseguiu fazer foi um rapaz chamado Rodney McCoy. Ele era novo na escola, mas em pouco tempo conseguiu tornar-se uma estrela do futebol escolar. Ele era um ótimo desportista. Para além do futebol, ele praticava também basquetebol, atletismo e demonstrava bons resultados. Eles namoravam há cerca de um ano. Era o par ideal. Parecia que tinham saído de uma capa de revista. Eles eram admirados e eram um exemplo para todos. Rodney e Carla nunca discutiam nem levantavam a voz um para o outro. Todos os momentos de separação eram difíceis para eles. Ninguém tinha dúvida de que no baile da escola eles iriam receber o título de rei e rainha. Os pais da Carla estavam encantados com o namorado da filha. Ele era ambicioso, inteligente, dava grandes expectativas. Para além disso, fez-lhe o pedido de casamento há pouco tempo. Nem podiam imaginar o melhor companheiro para a filha. Ele era sempre bem-vindo na família Walker. Rodney era um ano mais velho do que a Carla e estava a planear a ingressar no Colégio Técnico do Texas. Para não ter de se separar do noivo, a Carla planeava acabar a escola, mudar-se para a casa do Rodney e ingressar no mesmo colégio. Eles fizeram planos para a vida deles para os próximos 10 anos. Quantos filhos iriam ter, onde iriam trabalhar e onde iam viver. Mas antes de começar a vida adulta, Carla e Rodney queriam aproveitar todos os momentos da vida escolar. Na sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 1974, a seguir ao dia de São Valentim, Carla e Rodney estavam a divertir-se, a passar bom tempo e a beber cerveja no lago Benbrook. Esse era um dos locais favoritos para festas de adolescentes. Eles colocavam um rádio de cassete em cima do capô do carro, ligavam a música em alto som e dançavam até o amanhecer. Nessa noite de sexta-feira, na festa, estavam à volta de 50 pessoas. E normalmente, nesses eventos, participavam principalmente os alunos da escola. Mas por vezes, também estavam presentes homens mais velhos e estudantes de universidade, que tentavam conhecer meninas mais jovens. Carla não era uma pessoa que frequentava muitas vezes festas desse género. E nesse dia aconteceu um incidente desagradável. O homem de 25 anos, toda a noite, olhava fixamente para a Carla. Várias vezes chegava ao pé dela e flirtava de uma maneira bruta para chamar a sua atenção, fingindo que não reparava que o Rodney estava lá. Carla não era uma pessoa conflituosa, e o que ela menos desejava era que um homem esquisito lhe estragasse a noite. Mas ignorar o seu comportamento estava a ficar cada vez mais difícil. Pela cara do Rodney, ela estava a perceber que faltava pouco tempo para acontecer uma briga entre eles. Na tentativa de evitar o conflito, ela sugeriu mudar a festa para um café e, ao mesmo tempo, aproveitar para comer um hambúrguer. Durante algum tempo, eles permaneceram neste estabelecimento, jogaram ao jango e partilharam ideias de roupas para o baile da escola que deveria acontecer no próximo dia. Mas, para surpresa de todos, na entrada do café, apareceu o tal homem que perseguia Carla na festa ao pé do lago. Ele sentou-se na mesa do lado,
e estava sempre a olhar para os adolescentes. Carla deu a ideia de ignorar o desconhecido, e nesse ambiente tenso, eles passaram o resto da noite de sexta-feira. No dia 16 de fevereiro de 1974, a Carla estava a preparar-se para o baile, arranjando-se e rodando em frente ao espelho da sua casa. Esta noite era especial, pois era o baile da escola em honra do dia de São Valentim. Ela pediu emprestado à sua irmã o vestido azul bebê com rendas brancas. Parecia uma autêntica princesa. Em regra, os professores controlam rigorosamente para que ninguém traga bebidas alcoólicas para os eventos escolares. Mas nesse dia, os amigos de Rodney conseguiram trazer às escondidas álcool e cannabis, o que deixou bem dispostos todos quem estava presente na festa. Na família Walker existia a chamada hora do recolher obrigatório. Por isso, a Carla e o Rodney saíram da festa um pouco mais cedo para passar mais tempo um com o outro. Infelizmente, esse foi um enorme erro. Rodney estacionou o carro no parque de estacionamento do campo de bowling. Bowling era um dos locais favoritos para encontros românticos. Carla foi à casa de banho por uns minutos e voltou outra vez para o carro. Rodney apagou as luzes do carro e começou a beijar-lhe os ombros e o pescoço e a desabotoar o seu vestido. Ela encostou-se na porta do carro e fechou os olhos. Eles estavam tão distraídos um com o outro que nem repararam em como alguém os observava. De repente, a porta do lado onde estava a Carla abriu-se e a jovem caiu no chão frio. Rodney queria sair do carro para ajudar, mas de repente, sem saber de onde, levou 2 golpes fortes na cabeça. Quem o atacou retirou o rapaz do carro e começou a bater-lhe com os pés. Rodney não estava a perceber o que estava a acontecer. O sangue escorria pela sua cara e ele não conseguia ver quem estava a atacar. Carla chorava e gritava para que o desconhecido parasse de bater no Rodney. O Rodney tentou levantar-se, mas o criminoso encostou o cano de uma pistola na têmpora dele e puxou o gatilho várias vezes. Rodney, por momentos, pensou que já estava morto. Ele precisou de vários segundos para se aperceber de que essa pistola não tinha balas. O atacante deu mais uns golpes na cabeça do rapaz antes dele perder a consciência. A última coisa de que se lembrava o Rodney era como o criminoso apanhou a Carla e ela gritava e suplicava pela ajuda. Pedia para que ela matasse o namorado e disse que iria com ele e que faria tudo o que ele quisesse. Rodney acordou na poça do seu próprio sangue e foi logo a correr para a casa da Carla. Tocou uma vez a campainha e a seguir começou a bater a porta com toda a força, aleijando as juntas dos dedos das mãos. Ele gritava para que lhe abrissem a porta e que eles levaram a Carla. Quando os pais abriram a porta, o Rodney se encontrava à entrada coberto de sangue. A gaguejar e a tremer, ele contou o que tinha acontecido nessa noite. Chamaram logo a ambulância e o resto da noite, até de manhã, ele passou no hospital. Foram-lhe diagnosticadas várias lesões e concussão cerebral. Os pais da Carla e a polícia, nessa mesma noite, começaram as buscas. No parque do estacionamento do bowling, perto do local onde o raptor atacou os jovens, eles encontraram somente o carregador de pistola vazio. Provavelmente ele caiu quando o atacante estava a bater no Rodney com a pistola na cabeça. De manhã, juntou-se às buscas da menina o Departamento Federal de Investigação. Voluntários, pais, amigos, todos inspecionavam cada arbusto da rua, cada centímetro, na tentativa de encontrar a desaparecida. Os polícias interrogaram a todos quem esteve presente no baile da escola. Contudo, todos repetiam o mesmo, que o Rodney e Carla abandonaram o baile muito tempo antes do mesmo acabar. Durante 3 dias, os pais da Carla tinham a esperança de encontrar a filha e que ela iria aparecer à porta da casa e eles iriam voltar a ver o seu sorriso lindo. A cada hora,
verificavam a caixa do correio na esperança de encontrar a carta de solicitação de resgate. Através de um canal televisivo, eles pediram ao raptor para devolver a filha. A família Walker estava preparada para tudo. No dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, desapareceram 3 raparigas em Fort Worth, do parque de estacionamento do centro comercial local. O carro das desaparecidas encontrava-se no parque de estacionamento e as portas estavam trancadas e no banco de trás estava uma prenda de Natal. A última vez que elas foram vistas foi quando um homem tentava convencer as raparigas a entrar no pick-up amarelo. Será possível que a Carla tenha sido raptada pela mesma pessoa? Infelizmente, no dia 20 de fevereiro, o corpo da Carla Walker foi encontrado numa vala de drenagem perto de uma estrada provincial e do lago Benbrook. O vestido estava rasgado na zona do peito. A saia do vestido também rasgada em pedaços. A roupa interior e o anel estavam a uns metros do corpo. Na sua cara bonita estavam à vista hematomas azuis e roxos. Todo o corpo estava coberto de nódoas negras. Os médicos legistas confirmaram as suspeitas. A Carla foi violada e a causa da morte foi estrangulamento. No corpo da vítima foi encontrada a esperma e alguns pelos públicos do criminoso. Foi determinado que a Carla foi morta algumas horas depois do rapto, pois foram encontrados tacos no seu estômago que ela comeu na festa da escola. No seu sangue foi encontrada uma dose de cavalo de morfina. Isso explicava a razão de não terem sido encontrados restos de pele ou cabelos do raptor. Ela não se defendeu, pois não estava em condições de o fazer. Em 1974, a morfina não era um remédio muito popular e vendia-se somente com receita do médico. Quem podia ter acesso a uma substância tão forte? Não havia mais evidências nenhumas, nem testemunhas. Naquela altura, ainda não existiam os testes do DNA, o que dificultava imenso a procura do criminoso. No funeral da Carla, parecia que estavam presentes todos os moradores da cidade e o ambiente pesado. Rodney McCoy foi o último quem viu a rapariga ainda viva e, por isso, era o principal suspeito do caso. Os polícias faziam-lhe interrogatórios durante uma semana seguida. Instalaram escuta em sua casa e controlavam a sua deslocação durante o dia inteiro. O rapaz contou tudo o que sabia, mas isso não tirava as suspeitas dele. E sinceramente, ele até estava contente por estarem a controlar a sua casa, pois na noite do acontecimento, ele não conseguiu ver a cara do assassino. Mas o criminoso não sabia disso. O Rodney estava preocupado que o raptor da Carla ia querer livrar-se da testemunha, mas com a polícia ao seu redor, ele sentia-se mais protegido e calmo. Os amigos da Carla contaram sobre o homem estranho que os perseguiu, mas a polícia não conseguiu identificar quem era essa pessoa. Passado algum tempo, apareceu um novo suspeito, o Tommy Ray Milland. Somente passado 2 meses depois da morte da Carla, Tommy raptou e tentou violar uma menina, na área de Arlington, no estado de Texas. Ela teve sorte, pois conseguiu fugir das mãos do criminoso. Um dia depois do rapto, ela foi para a esquadra de polícia e reconheceu o Tommy como a pessoa quem a raptou. Tommy Milland admitiu ter cometido mais 3 assassinatos e foi condenado à prisão perpétua, mas para surpresa de todos, foi-lhe concedida a liberdade condicional, passado somente 1 ano de prisão. Passado anos, ele violou as condições da liberdade condicional e foi parar outra vez à prisão. Qual pode ser a explicação quando a pessoa que foi condenada à prisão perpétua foi libertada passado somente 1 ano? Ninguém sabe, mas existe a possibilidade de que a polícia obrigou o Tommy a assumir todos os crimes para acalmar a sociedade. 1 ano antes da morte da Carla, num dia 7 de fevereiro de 1973, em Fort Worth, aconteceu um assassinato parecido.
Becky Martin estava no primeiro ano da faculdade. Há pouco tempo teve um filho e por isso estava com pressa para chegar a casa. Os seus restos foram encontrados, passado algumas semanas do seu desaparecimento, na vala de drenagem perto da estrada a oeste de Fort Worth. Tal como a Carla, ela foi violada e morreu de asfixia. Tantas semelhanças no crime dava a ideia de que na cidade havia um assassino em série. Em 1978, à porta da esquadra da polícia, apareceu um homem chamado Jimmy Lee Sasser. Ele confessou ter assassinado a Carla. Como acontece muitas vezes, para receber até mesmo uma má fama, um grande número de pessoas com doenças mentais assumem a responsabilidade por crimes que não cometeram, especialmente se o caso for mediático. Jimmy não sabia os pormenores do assassinato, sabia apenas da história do Rodney e tentou inventar uma lenda. Os detetives rapidamente perceberam que perante eles estava um doente mental. Eles explicaram ao Jimmy o que é uma prisão e, em breve, ele negou tudo o que disse. Os anos passavam e o crime continuava por ser resolvido. Em 2019, a polícia publicou uma carta anónima que um desconhecido enviou ao detetive Oliver Ball, passado uns meses depois da morte da Carla. O detetive Oliver morreu logo depois de ter recebido a carta e não teve tempo de a tornar pública. A carta foi encontrada somente passado 45 anos depois do assassinato. A carta dizia: matar a Carla Walker em Benbrook. Sinal 10100. É difícil de dizer, mas é verdade. 10100. Os detetives supuseram que esse sinal pode ser um código policial para um cadáver. A carta foi mostrada nas notícias locais e publicada nos jornais. Havia esperança de que quem a tenha escrito entre em contacto ou alguma pessoa reconheça a escrita. Essa descoberta deu uma nova vida ao caso. A sociedade voltou a falar do assassinato da Carla Walker. Claro que não havia quase hipótese nenhuma que, passado tantos anos, alguém entrasse em contacto, mas mesmo assim havia esperança. O xerife da área de Fort Worth declarou: hoje, a maior parte dos investigadores que trabalharam no caso da Carla Walker ou morreram ou reformaram-se, incluindo o detetive Oliver Ball, a quem a carta se destinava. Os investigadores de casos não resolvidos resolveram publicar a carta agora numa última tentativa de encontrar o autor, através da utilização das redes sociais e através da possibilidade de fazer chegar qualquer informação até as pessoas em pouco tempo. Vamos pegar nessa carta que estava nessa pasta amarela e veremos se alguém nos consegue ajudar. Nós somente queremos que o criminoso seja castigado. Durante todos esses longos 45 anos, somente o seu irmão Jim, a irmã mais velha Sidney e o Rodney tentavam encontrar o culpado. Os pais da Carla faleceram há muito tempo. Eles não conseguiram superar a perda. Os dois começaram a ter sérios problemas de coração e eles rezavam todos os dias para que o criminoso fosse castigado. O assassino não tirou a vida somente a Carla, mas também aos pais dela, e até ao Rodney, que durante a vida toda era culpado pelo seu desaparecimento. A tecnologia de identificação de criminosos com a ajuda do DNA é algo impressionante. A cada ano, cada vez mais assassinos são devidamente castigados. Se antigamente os criminosos eram apanhados através da impressão digital ou da marca da sola do calçado, hoje em dia é muito mais fácil de os detectar. A criminologia está sempre a progredir. As tecnologias modernas baseadas na revelação do DNA não possibilitam só identificar a identidade, mas também o parentesco entre as pessoas. Isso significa que mesmo que o DNA do assassino não esteja na base de dados, mas esteja de algum familiar seu,
Sem problema algum, é possível identificar o criminoso, ou então libertar alguém que esteja injustamente aprisionado. Desta forma, em 1983, Barbara Grams, de 19 anos, foi violada e assassinada no caminho de casa quando estava a regressar do trabalho. A polícia culpou o Robert Diguaz, de 18 anos. Ele foi condenado com base na testemunha de um informante da prisão e da análise da mordida na bochecha esquerda da vítima. Mas, nas mais recentes audições, os especialistas provaram que todas essas provas não eram de confiança. A polícia, com a utilização da cera de abelhas, fez novamente a impressão dentária do Diguaz e a análise de DNA que provou a sua inocência. Inicialmente, ele foi condenado à morte, mas depois o tribunal mudou a sentença para a pena perpétua. Diguaz passou 37 anos na prisão antes de ter sido reconhecido como inocente e ter sido libertado. Obviamente que ninguém lhe pode devolver os anos de vida passados na prisão, mas mesmo assim, agora ele está em liberdade. Voltando à nossa história e ao caso de Carla Walker, em setembro de 2020, os polícias do estado de Fort Worth declararam que o criminoso foi finalmente apanhado. Ainda em 1974, o carregado de pistola que foi encontrado levou ao homem chamado Glenn Samuel McCarley. A arma de fogo não era um dos bens de primeira necessidade e exatamente por isso é muito fácil de identificar o dono. Os habitantes locais geralmente compravam arma para a caça, mas as pistolas não eram tão populares. Nos últimos anos, somente um homem adquiriu uma pistola de calibre 22, o Glenn McCarley. Ele foi anteriormente condenado devido a ter roubado um automóvel. Trabalhou como motorista de pesados e vivia com a sua esposa a mais ou menos a 1,5 km do bowling. No interrogatório de 1974, Glenn informou que roubaram a pistola alguns meses antes, quando ele estava na pesca, mas ele tinha medo de contar sobre isso por ter sido prisioneiro no passado e ainda estava na liberdade condicional. Não se sabe como é que lhe venderam a arma com esse histórico. Os detetives descobriram que na noite do assassinato, o Glenn não trabalhou e a sua esposa não estava na cidade. Ninguém podia comprovar o seu álibi, mas mesmo assim, eles não tinham evidências suficientes para a sua detenção. Todos estes anos, McCarley era o suspeito principal. Durante muitos anos, os detetives passavam o DNA guardado por várias bases de dados e, finalmente, uma base genealógica conectou os 3 irmãos com o apelido McCarley. Isso era o suficiente para o mandato de prisão. Só faltava uma coisa: receber o DNA do McCarley. Com medo de o assustar, os polícias apanharam uma amostra do seu caixote de lixo, em julho de 2020. Em setembro de 2020, o Glenn McCarley, de 77 anos, foi interrogado outra vez. O homem negou o seu envolvimento no assassinato. No entanto, quis entregar uma amostra de DNA voluntariamente. E, novamente, essa amostra do DNA coincidiu com a amostra encontrada em 1974. Os polícias, durante muito tempo, pensavam que o criminoso não era daquele local e que, depois de realizar o assassinato, abandonou o estado para sempre. Mas, afinal, o assassino era local, que vivia tranquilamente durante todos estes 46 anos. Bebia cerveja no bar juntamente com o pai, que tinha o coração destroçado de tristeza. Dizia palavras de consolo e até agora tentava salvar a sua pele, que nem uma ratazana de um navio durante um naufrágio. As autoridades anunciaram que o McCarley é capaz de ser condenado à pena de morte e, neste momento, ele encontra-se sob fiança de $100.000. Segundo os dados dos procuradores, ele não assumiu a culpa até agora e a sentença final será revelada daqui a uns meses. Muito provavelmente a Becky Martin
também foi uma das suas vítimas. Contudo, a perícia ainda não confirmou. No tribunal, o Jim Walker disse que viu como a morte da sua irmã esvaziou os seus pais e a sua família. Ele tinha apenas 12 anos de idade quando pela última vez viu a sua irmã. Ele lembra-se dela feliz. Lembra-se de como ela se preparava para o baile e prometeu aos pais voltar antes da meia-noite. A mãe da Carla, todas as manhãs até a sua morte, aproximava-se do seu retrato, chorava e tocava nele com a mão. Para ela era uma maneira de dizer bom dia. Jim tornou-se mais zangado e duro. Ele queria muito matar aquele quem fez aquilo à sua irmã, mas com o tempo ele conseguiu encontrar o perdão. Citação do irmão da Carla: a maldade virá, mas quando ela vier, as pessoas precisam de lutar para não permitir que essa maldade destrua a sua fé e roube a sua esperança. As pessoas precisam de encontrar no seu coração a vontade de perdoar. O rancor é o cancro da nossa alma. Quando você perdoa uma pessoa, você se torna livre desse ódio e malícia. A malícia mata-vos por dentro, tal como ela matou os meus pais. Vocês têm de perceber que estar em luto é normal, mas mais cedo ou mais tarde vai ter que perdoar. A história da Carla tem de se tornar um sinal para aqueles que alguma vez fizeram alguma ação terrível no passado, mas não se redimiram. Tu podes acabar com a tua vida, mas isso é apenas uma ilusão da liberdade. Mais cedo ou mais tarde, a polícia vem atrás de ti. E isso não é se te apanharem, mas quando apanharem. Nós temos uma nova geração de programas de notícias, nova geração de cientistas, e as tecnologias tornam-se cada vez melhores e mais elaboradas. Eles vão atrás de ti e tens de perceber isso. Tu vais ser obrigado a assumir a responsabilidade. Eu gostava muito de vos dizer que a esperança nunca me abandonou, mas a verdade é que isso aconteceu. Houve tempos realmente negros. Observando a dor que a minha mãe sentia, eu sentia-me desesperado. Agora eu rezo pelo assassino. Eu, ao mesmo tempo, odeio. Mas mesmo assim, eu perdoo pelo aquilo que ele fez. Eu realmente espero, que um dia, quando eu estiver no céu, eu veja lá o Glenn. Mas apesar de tudo, apesar do meu perdão, ele tem de ser castigado pelas maldades que fez.